Oi meninas, eu sou a Milena, como vocês já sabem. Só pra provar pra vocês que eu não me importo da minha aparência, eu tô aqui de pijama, acabei de tomar banho e aqui estão os meus filhos. Esse é o Isaac. Fala oi! Fala oi! Não? Hi, Sam! Can you say hi? Can you say hi? Sam, look at daddy! Look at daddy! Say hi! Hi! Okay guys, I'll see you later. Bye! Mama's using it. Ok, então, só pra falar pra vocês sobre como eu conheci o David e como que a gente casou. Fecha a porta, por favor. Tchau, baby. Obrigada. Então, quando eu terminei a minha missão, eu vim para os Estados Unidos, eu tinha 23 anos e eu comecei a estudar na Universidade de Brigham Young e também eu comecei a trabalhar como babysitter e limpando casa. Um dia, uma amiga minha me convidou para ir num pageant em Manti, onde eles fazem um teatro ao vivo da igreja que conta sobre a restauração do evangelho, tipo com a história de Joseph Smith e tudo. E a gente foi com um monte de brasileira nesse lugar e ele tinha um roommate dele que tinha feito missão no Brasil e esse amigo dele falou pra ele, vamos lá, David, porque o pessoal do Brasil é bem legal, não sei o que, blá blá blá. Aí ele foi e quando ele chegou lá, ele não falava nada de português, né? E quando eu vi ele pela primeira vez, eu achei ele muito bonito, porque pra mim homem tem que ser loiro e de olho azul. Eu sei, é loucura. Eu nunca achei homem moreno de cabelo preto atrativo, sempre teve que ser loirinho de olho azul. Quando eu vi esse menino loiro de olho azul, alto, magrinho, andando na minha direção, eu quase morri, né? Tive quase um ataque. Aí eu falei assim, gente, esse menino é muito lindo. Eu falei pra Márcia, minha amiga que era da Bahia, né? Aí ele ficou se enrolando, tipo assim, de pé, pertinho, não sei o quê. Ele veio e sentou do meu lado. Aí a gente começou, tipo, ser amigo, tudo. Ele começou a fazer uns comentários. Aí ele falou assim, tipo, parem de falar português, porque eu não falo português, então eu não entendo nada que vocês falam. Aí eu lembro que eu falei assim pra ele bem grossa. Eu falei, a gente é do Brasil, a gente tá aqui pra falar português, então a gente não vai ficar falando inglês, né? Mas anyway, no final da noite, ele sentou do meu lado, a gente ficou conversando, tudo. Ele fez uma piadinha, começou a chover bem forte. E ele falou assim pra mim, se você me der alguma coisa de comer, eu deixo você usar o meu blanket, aí você não precisa ficar molhada. E eu fiz a piada, eu falei pra ele, é melhor eu me cobrir da chuva mesmo, porque vai estragar meu cabelo. Aí ele achou engraçado, começou a rir, não sei o quê. E claro, que brasileira, farofeira, né, um monte de comida. Aí eu dei pra ele um monte de coisa que eu tinha levado pra comer, tudo direitinho. E a gente ficou amigo, daí ele perguntou pra mim, o que você vai fazer amanhã? Que era um domingo, né? Aí eu falei pra ele, eu vou pra Salt Lake, na ala brasileira. Naquela época nem existia a ala brasileira de Provo ainda. Aí eu falei pra ele, eu vou pra Salt Lake. Aí ele falou assim, então tá, tudo bem. Aí ele falou, eu vou lá também, eu vou te encontrar lá. Daí eu falei assim, tá, tudo bem, a gente se vê, Americana, alugador, né? Eu falei assim, tudo bem, vai nada, né? Ainda fui pra casa, dirigindo de Manti pra Provo, que eu morava em Provo, pertinho da BYU, 2 horas dirigindo. Eu fui falando pra Márcia, pra minha amiga da Bahia, você viu, americano é assim mesmo, eles são alugadores, eles só querem ficar com a gente, não sei o que, aí depois eles nunca mais ligam, não sei o que, blá. Aí, no outro dia, no domingo de manhã, eu fui pra ala brasileira. Quando eu cheguei lá, ele já tava lá. Aí, eu convidei ele pra ir jantar na casa da minha irmã, da Marisa, que morava em Provo também. E a gente foi lá, comeu lasanha, ele gostou da minha família. A minha família sempre é bem aberta, super legal para meus amigos, pros rapazes também. Claro, a Marisa já vivia falando pra mim que eu já ia fazer 24 anos, que eu tinha que casar, blá, não sei o quê. Aí a gente ficou amigo, a gente começou a sair. Aí a gente começou, tipo, segurando a mão e tudo. E
você sabe que namoro americano e namoro brasileiro é bem diferente, né? Aí a gente, tipo assim, eu deixei que ele me beijasse, ele não sabia beijar, nada a ver como brasileiro legal. Aí eu tive que ensinar pra ele. E a gente tava saindo, tava meio que sério já. E um dia, no dia 1º de setembro, isso foi em 2000, no dia 1º de setembro ele ligou pra mim e ele perguntou: o que você tá fazendo? Aí eu falei pra ele: eu tô procurando passagens pra ir embora pro Brasil, porque eu tenho que ir embora no dia 5 de outubro. Daí ele ficou quieto no telefone, ele não falou nada. Daí eu falei assim: você tá bem? Daí ele falou: eu tô bem. Daí ele: por que você vai pro Brasil no dia 5 de outubro? Daí eu falei pra ele: o meu visto só vai até o dia 5 de outubro, então eu não posso ficar aqui, porque senão eu vou estar ilegal, né? Então eu não vou poder ficar. Aí ele ficou quieto, tudo, aí a gente conversou um pouquinho mais, ele se despediu, daí passou mais ou menos uma hora. Eu morava em Provo e ele morava em Salt Lake, que é uma distância assim de 45, 50 minutos. Aí uma hora depois assim do telefone, ele bateu lá em casa, lá em Provo. Daí ele falou pra mim que ele não queria que eu fosse pra casa, que não sei o que. Eu falei assim: David, eu não posso ficar, porque eu vou ficar ilegal, né? Ai, gente, eu tô com gripe e a minha voz tá horrível. Mas anyway, daí eu falei assim pra ele: eu não posso ficar, porque eu vou ficar ilegal, eu não quero ficar ilegal. Aí ele foi pra casa, tudo. Daí 15 dias depois, ele veio pra minha casa em Provo e eu tava super, super cansada, porque eu trabalhava de faxineira e de babá das 7 da manhã às 5:30 da tarde, e às 6 horas eu ia pra BYU, ficava estudando das 6 até as 10:30. Sorry. Aí ele falou assim pra mim: vamos pro Jardim do Templo, eu quero levar você no Jardim do Templo. Eu falei: David, eu não vou sair de casa de jeito nenhum, quero ficar aqui, eu tô muito cansada, trabalhei e tudo. Deixa eu ficar aqui quietinha aí, deitada no sofá. Aí passa mais ou menos uma meia hora, ele tira um papelzinho amarelo, pequenininho assim, e ele começa a falar em português, e ele nunca tinha tentado falar nada de português até aquele dia. Aí ele pegou o papelzinho e começou a ler, e o papelzinho falava assim, até hoje esse papelzinho guardado em Utah, na minha caixinha de tesouro lá, que é as coisinhas que ele deu pra mim desde que a gente casou. Ele tinha um amigo dele que tinha feito missão no Brasil, tinha ajudado ele a escrever, e ele tinha escrito assim: Milena, eu amo você, por favor, não vai de volta para a sua casa, porque eu quero que você casar comigo. E aí eu comecei, ele tinha um buquê de flor enorme, nunca tinha ganho um buquê de flor tão grande, acho que eram 48 rosas. E ele claro que ele foi pro joelho, tirou um anel lindo e me pediu em casamento. E eu, bem doida, falei que sim, porque eu já tinha sentido que eu poderia casar com ele e que eu iria ser feliz. Eu já sabia que eu poderia, porque eu gostava da maneira que ele era. Eu sabia que ele tinha um testemunho, eu estava super animada. E eu achava ele super hot, quer dizer, eu acho ele super hot. Né? Então eu tava, às vezes eu tinha até medo, porque parecia que era até bom demais para ser verdade, então eu tava um pouquinho preocupada. Mas eu liguei para os meus pais, era de madrugada no Brasil, falei para os meus pais que eu ia casar, tudo. E isso foi no dia 15 de setembro que ele me pediu em casamento. No dia 15 de dezembro de 2000 a gente casou. Foi o dia mais frio do ano de 2000. Foi um dia maravilhoso para mim, o dia que eu me achei mais linda. Eu estava super feliz, a minha família estava comigo. Foi no tempo de Salt Lake, que eu sempre tinha sonhado um dia de entrar dentro do templo de Salt Lake, ou então encostar nas paredes. Eu nunca imaginei que eu ia me casar lá, e eu me casei. E desde que eu me casei, eu achava que eu amava ele, que eu gostava dele, que a gente ia ser feliz, mas nada comparado do que eu penso hoje. Cada ano que eu passo com ele, eu sei mais dele, eu conheço mais, eu admiro mais. Agora a gente tem uma cumplicidade onde eu só preciso olhar para ele. Ai, olha que boba, já tô aqui chorando. Eu só preciso olhar para ele, que eu sei que ele me entende. Foi sempre assim, desde que ele começou a me ensinar a falar inglês melhor, e toda a nossa vida.
eu sinto muitas coisas por ele, nunca vou conseguir falar tudo que eu sinto, mas é isso, eu amo o meu gordinho, que não é mais gordinho, porque ele perdeu todo o peso dele, mas eu amo ele ainda, o meu homem loiro, magro, de olho azul, que eu amei, que eu amo e que eu sei que eu vou amar. Eu sei que muitas vezes a gente tem dificuldade com os nossos maridos e todos os problemas, mas o David era sempre a pessoa que eu tinha sonhado. Eu lembro que quando eu falava com minhas amigas no Brasil, elas sempre falavam, você é sonhadora, esse homem não existe, esse homem não existe. E hoje eu posso falar para vocês e qualquer pessoa do meu relacionamento que o David é bem mais do que eu pensei, bem mais do que eu queria, bem mais do que eu sonhei. Ele me entende melhor do que ninguém, ele sabe do que eu quero antes mesmo do que eu falo para ele. E eu amo. Ele sempre foi e vai ser o amor da minha vida. Eu estou bem feliz por compartilhar esse vídeo com vocês. Eu estou gostando do nosso projeto. Às vezes eu choro porque eu queria poder visitar vocês, abraçar mesmo para não conhecer pessoalmente. Mesmo a Evelyn, que eu conheci quando eu era menina, ou quando eu era uma moça, eu nunca tive assim um relacionamento perto. E agora vocês têm compartilhado tantas coisas comigo, que nem a Fer, que me falou que foi com tudo pelo processo de quando o Isaac teve aquele tumor, e a Evelyn também, que passou com a gente esse mesmo problema, e agora a Michelle e você, Kenny, que me escutam, me dão conselho, me elogiam. Eu acredito que a gente é amigo por uma razão. E eu sempre faço oração e peço que no reino celestial, mesmo que eu sei que eu vou ver vocês antes disso, porque eu vou para o Brasil provavelmente em dezembro. E eu vou poder ir para São Paulo para ver a Michela e a Kênia. Talvez eu veja em janeiro em Roma. E a Fer, tomara que um dia eu possa ver. E a Evelyn, que eu vou ver daqui 3 semanas. Mas eu sei que a gente vai ser vizinha. Eu sei que um dia a gente vai poder sentar, dar risada, conversar. E eu vou poder dar esse abraço tão gostoso que eu queria poder dar abraço para vocês. Tá bom? Um beijo, meninas. Até depois.